Fala pessoal, e o São Paulo, hein, que com time misto ontem empatou contra o time do Milionários fora de casa. A mídia está repercutindo demais esse empate e tem novidade do time do São Paulo para o próximo jogo contra o time do Bahia. Ficou interessado, quer saber as últimas informações, tudo que a mídia está falando a respeito sobre isso e muito mais? Então assista esse vídeo até o final, mas antes, se quer ficar por dentro de todas as informações do São Paulo, é muito fácil, é só você se inscrever no nosso canal. Aproveita também e já comenta aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. Grupos, o São Paulo saiu de casa, foi à Colômbia, teve uma leve altitude e ficou no 0-0 com o Milionários, mas o time era reserva, o time era completamente diferente. Foi legal, Ceci, um ponto importante. A gente tem sempre que comemorar. Essa terça-feira à noite, na Colômbia, um mistão de Roger Machado, com direito à estreia de Carlos Coronel. Acho que o Coronel fez uma bela de uma estreia, de novo, na altitude, né? É difícil, né? Tu estrear nesse contexto também. Além do goleiro naturalizado paraguaio, muitos meninos de Cotia em campo. O Wendel disse que eu iria oportunizar a chance pro Nicolas, né? Para que a gente pudesse sentir ele também num jogo, né, internacional e com uma atmosfera como aconteceu. Eu penso que ele se comportou muito bem. Eu acho que esses são passos importantes. Assim como o Jordan também. Jogou com naturalidade no meio campo. No estilo estava o penteado do zagueiro Sabino. Ficou bom? Eu acho que sim, né? O que não estava no estilo, a 2.600 metros acima do nível do mar, era o entrosamento. Esse lance Sarabia salvou o cabeceio de André Silva em cima da linha. Milionários também teve pouca efetividade em suas tentativas e não criou grandes dificuldades para o goleiro Carlos Coronel. No segundo tempo, a máxima continuou. O Milionários não conseguia acertar o gol do São Paulino, mesmo tentando seguidas vezes. E o tricolor, da chance que teve com o Nicolas, também não. O camisa 7 Quinteiro chegou mais perto desse objetivo e Garcia arriscou de longe para, digamos, a primeira defesa de Carlos Coronel. Nessa bola alçada na área, o São Paulino evitou o gol. Final de jogo e o primeiro 0-0 da era Roger Machado. Talvez tecnicamente não foi um jogo muito vistoso, né? Eu acho que no primeiro tempo nós conseguimos controlar um pouco o jogo. No segundo tempo, eu acho que as circunstâncias, né, propôs isso, nós sofremos um pouco mais, mas eu acho que a estratégia ela foi feita com excelência. Penso que quando se leva a ponto nesse contexto de altitude, a gente tem sempre que comemorar. Desde a sua apresentação, em 9 de janeiro, o goleiro da seleção paraguaia teve uma longa espera até ter a primeira oportunidade com a camisa do São Paulo. E ela veio 109 dias depois, em uma partida internacional. Uma das poucas oportunidades de mostrar serviço antes da lista final para a Copa do Mundo. Estrear pelo São Paulo é um grande feito, então todo mundo sabe da ansiedade que eu estava de estrear. Demorou um pouco, mas eu acho que é normal, então vim trabalhando firme, então aproveitei a oportunidade também. Mas feliz, cara, o grupo fez uma grande partida hoje, então esse ponto é muito importante, como eu ressaltei, e é valorizar esse ponto fora de casa. Agora, um momento da partida que chamou a atenção. O que é isso, Coronel? É algo que eu faço com frequência, só para ver se não tem nenhum atacante ali esperando eu colocar a bola no chão. Então, teve o giro sim, mas foi para ver se não tinha nenhum adversário, depois soltar a bola no chão e fazer a reposição. Como é que é isso? E aí volta? Não, eu sei, é isso. Vai, como é que é? Não, e foi muito assim, ele tá olhando aqui, ele faz... Mas foi muito rápido, né? Porque vai ver jogador, é muito rápido assim. Aqueles carrinhos de bate-bate. Olha lá, ó, Rona. Que vê? Aí ele dá uma olhadinha, faz, ó. Foi muito rápido. Que é isso, velho? Aqueles carrinhos de bate-bate no parquinho. Explica isso aí. Amanhã, no outro jogo, ele vai vir com o retrovisor no ombro. Qual é a intenção? É tique. É o quê? É tique. Nervoso, sei lá, tá com câmera na panturrilha. Que isso? Olha lá. Que isso, Coronel? Que é isso, velho? É ciranda, cirandinha, cirandar. Eu nunca vi isso em my life, Cici. Você que é goleiro. Eu já tinha visto o Ronaldo pegando a bola assim, se jogando pra frente. E olhando pra frente, olhando pro campo, né? Agora ele vira as costas pro campo, tudo bem que a bola tava na mão dele, né, lá? A bola tá na mão dele, o jogo tá ali, ó. Ele ganhou 2 segundos aí. Ganhou 2 segundos, ficou zonzo. Se sou eu ali, eu caio. Caio no chão, fica zonzo. Mas qual foi a vantagem? Eu não entendi isso aí. Eu não entendi, juro que ele... Mas também tinha que ter alguma alegria nesse jogo. Né? Alguma coisa inusitada. Exatamente. Pra mostrar confiança, sabe o que eu fazia, Vocês já tiveram mobilete?
Lembra mobilete? Mobilete era duas alegrias. Uma quando você comprava, outra quando você vendia. E outra, ela era chata, porque o barulho daquele trem foi o jogo de ontem. Barulhento e chato. A torcida fazendo barulho dentro de campo chato. E o jogo foi bom, a hora que começou e quando o juiz apitou. Porque assim, não teve emoção. A emoção que a gente fala é isso daí. Essa bola de cabeça, pouca criatividade. Tem um lado bom, o Roger escalou 3 zagueiros, foi muito inteligente. O quê? Aí, Você tá elogiando o Roger? Sim, Ai, meu porque Deus. ele posicionou o time sabendo da dificuldade. Vai mudar daqui a pouco. Vai mudar, vai. Mas Aí isso é uma assim, questão de altos e baixos. justiça. É uma questão de justiça. Então ele escalou muito bem o sistema defensivo, que o Alan Franco e o Sabino foram muito bem ali na caça aos atacantes posicionados, e o Dória cozinhou o Galo ali atrás, tranquilo, jogou sem pressão nenhuma. Agora os laterais, o Cedric... Pessoal, rapidinho aqui, o que é que vocês acharam aí? Né? O Roger não quis se comprometer ontem contra o time do Milionários, né? E esse empate foi bom ainda para manter o Roger no comando técnico do Tricolor. Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Misericórdia. Não, o Cedric, a bola atrapalhou ele. Ele tava mal ontem, infelizmente. O Nicolas não foi altitude. bem também. O Nicolas. Não, o Nicolas não foi bem, mas foi menos assim... Pior. Menos pior, digamos. E a gente sabe a questão da falta de ritmo, até porque o Cedric tem tido mais minutagem. O Luan, gostei ali no posicionamento. Frente a zaga, Cauli pouco apareceu. O Tapia... Ai, meu Deus, Tapia. Só faz gol no Corinthians, o Tapia, hein, velho? E o André Silva, ele quis enganar, ele conseguiu enganar o Roger, porque o Roger já tinha preparado a substituição, aí ele não tinha lesionado. Aí o Roger, eu acho, ficou com raiva e falou, agora você vai sair. Então, assim, essas coisas que acontecem no São Paulo. Mas, dito isso, um ponto foi legal. Eu achei também que a arbitragem, várias faltas que eu teria marcado, não marcou, deixou correr o jogo. E um jogo que não corria muito por si só, né, Edu? Realmente foi moroso, 2 times... que jogaram de maneira limitada, mas o São Paulo já foi com essa proposta. O São Paulo não queria desgastar o elenco, não queria se complicar, não queria ter um risco de lesão, como aconteceu com o Marcos Antônio. Então, para o São Paulo, eu acho que a proposta foi melhor do que para o Milionários. Eu acredito que sim, e as duas equipes não querendo perder, Renata. A verdade é essa, né? Deixava a bola assim, você se não vou tomar gol, eu também não vou tomar gol. Então, foi um jogo mesmo abaixo do esperado. O São Paulo fez o que tinha que fazer realmente, por mais que entrou com um time alternativo, alguns sim jogadores titulares, mas a maioria não. Deu oportunidade para alguns jogadores e a maioria não aproveitou a oportunidade, porque quando você tem uma oportunidade como essa de jogar uma Sul-Americana, você tem que mostrar para o seu treinador que você tem condições de ser titular da equipe, mas isso não aconteceu também. Eu acho que saiu tranquilo assim, um ponto para o São Paulo, jogando fora de casa. Acho que foi bom. Agora tem o São Paulo, que ontem também jogou a Copa Sul-Americana, com um time bastante modificado. A Mari Pereira cravou os 3 zagueiros. Não, perguntei, vai. Ok, sugeriu. Levantei a ideia. Mas foi o que aconteceu, né? Foi o que aconteceu, é verdade. E o Roger ontem, ele até falou um pouquinho sobre a história do São Paulo, que o São Paulo, historicamente, sabe jogar com 3 zagueiros, né? Gosta de jogar com 3 zagueiros. Vai na memória afetiva, né? Total. Não, absolutamente. Mas ontem, acho que foi uma escolha sensata dele, assim, né? A gente falava sobre as várias mudanças entre os titulares ali, né? Muitos jovens jogadores, e o que ele tinha em mãos ali era o que ele podia oferecer, e acho que o empate ficou de bom tamanho, bom, né? Diante do cenário, eu acho também. São Paulo? Ótimo. Foi, né? Eu acho a gente também. falava ontem aqui, né? O Marra contava pra gente, né? Porque o São Paulo também pouco foi assustado, né? Assim, não é que o Coronel fez uma grande partida e foi o destaque do jogo. O Coronel viralizou mais ele rodando lá no próprio eixo do que alguma defesa espetacular que ele tenha feito. Foi o que viralizou mais. Foi o Coronel rodando. Pra ele olhar olhar pra ver se tinha alguém atrás pra roubar a bola. O giro que o cara roubou pra fazer isso. Mas o São Paulo, pra mim, é assim que se poupa pra mim em determinadas competições. Quando você faz um resultado maior e você acumula uma gordura. E é isso que o São Paulo acabou fazendo na Sul-Americana. Por isso poupou ontem. Bom, a gente ouve então as avaliações do Roger Machado depois do empate lá na Colômbia. Sabia que o adversário, né, iria usar muito as bolas aéreas, né, os cruzamentos, porque é o time que mais cruza a bola no campeonato colombiano. Penso que a gente fez um bom primeiro tempo, ter 2 atacantes à frente, né, o André e o Tapia, para que a gente conseguisse acessar as costas da linha adversária, né? Faltou talvez ali um encaixe, uma melhor calma, tomar decisão, mas já no segundo tempo, com a falta de oxigênio aí da altitude, tu toma algumas decisões mais equivocadas, mas penso que quando se leva a ponto nesse contexto de altitude, a gente tem sempre que comemorar.
O Roger, então, comemorando a campanha positiva, hein? O São Paulo, então, nesses 3 jogos de Sul-Americana, 2 vitórias, é o melhor, então, do torneio até aqui. Tem um aproveitamento de quase 80%, 7 pontos. É o 4º melhor em ações na área rival, o 3º em passes completados, o 3º também em escanteios. Isso, claro, somando o desempenho de todas as equipes até aqui na fase de grupos da competição. Próximo jogo também é fora de casa, contra o O'Higgins, e aí já vou chamar o Edu Afonso e o Mário Marra conosco, porque o São Paulo vai fazendo essas contas todas e avaliando o elenco para essa sequência puxada e também fora de casa. Edu e Marra, bom dia aí para vocês. Bom dia, Bruno, tudo bem com você? Grande abraço ao Jailson, um abraço na Mari e o Fã de Esportes. A gente está aqui em Bogotá, mas podíamos falar que estamos em São Paulo, tamanho trânsito na chuva aqui nessa região central de Bogotá. É igualzinho, Bruno. Choveu, o trânsito para, a gente está aqui numa sacada com uma das principais avenidas aqui ao fundo e o trânsito tá... Agora deu uma melhoradinha, mas é aquele trânsito caótico de São Paulo. Marra, bom dia. Bom dia, Edu. Tudo prazer. bem? Acho que o plano do Roger, ou do São Paulo, no todo, deu muito certo. Deu. Porque o time saiu com a primeira colocação daqui, não será alcançado. Pessoal, rapidinho aqui. Vocês acham que essa primeira colocação do time do São Paulo é indícios, né? Jogando mesmo com um time misto, alternativo ali, é indícios que esse time do São Paulo pode sim almejar alguma coisa nessa Sul-Americana? Ou vocês acham que o São Paulo vai jogar cada jogo e aconteça o que acontecer? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Cansado na rodada, vai disputar dos 9 pontos do retorno, 6 no Morumbi, vamos ver, muito forte, e contra 2 times que ele conseguiu resultados bons fora de casa, Milionários e Boston River. Ele poupou vários jogadores para a sequência do Brasileirão, que é a prioridade do São Paulo, então contra o Bahia a gente vai ter a volta dos poupados, e acima de tudo, o acerto na apostar em 3 zagueiros muito experientes, muito fortes, que deram sim aquilo que ele precisava, sustentação ao time num todo. É isso? Perfeito, Edu. Primeiro, vamos dar os parabéns aqui para a Mari Pereira, eu vi que o Bruno falou, e é verdade, né? Tive até, assim, o que é justo, né? A gente não tinha essa informação. A gente não tinha informação, mas citamos a Mari durante a programação e citei também no Linha de Passe, porque é isso, né? A percepção do comentarista, a percepção de quem está ali observando, e acho que talvez ali uma informação que ela deve ter fuçado e conseguido. Parabéns, Mari. E eu acho que deu muito certo, Edu, com a grande vantagem desses números tão legais que o Bruno mostrou na tela, que 2 jogos só foram fora de casa, já está livre disso. Com time reserva. Com time reserva, exatamente. Vai ter definição, não dá para chamar de casa, mas vai ter definição sem viagens longas, né? Jogando no Brasil, já que os jogos não vão ser no Morumbi. Eu acho que ontem, depois de tanto tempo, o Roger sacou ali da jaqueta dele a possibilidade de 3 zagueiros, ele explicou pra gente o porquê disso na coletiva, e é perfeitamente compreensível, e acho que deu muito certo. É óbvio, né, Edu, que às vezes o torcedor que não tá tão inteirado do que tá acontecendo, esses caras estão loucos, o jogo não foi bom, São Paulo isso, São Paulo aquilo. Pro jogo que era ontem, do jeito que foi, com tantos desfalques, tá bom demais. É isso, São Paulo já desembarcou aí, viu, Bruno e companheiro? Chegou por volta das 9h30 da manhã. Quando eles estavam no vestiário, receberam uma informação da ANAC em Guarulhos para que atrasassem um pouco no vestiário, porque está muito congestionado o aeroporto pela manhã, então eles atrasaram ali 1h30 e depois saíram, já desembarcaram, estão descansando hoje, mas os 7 atletas que devem voltar contra o Bahia, Arthur, Luciano, Caleri, Danielzinho, Lucas Ramon, Tolói dúvida, né, porque ele não é titular, e Enzo Dias, eles estão treinando agora no CT da Barra Funda, já se condicionando para esse jogo de domingo, 4 da tarde, quando o São Paulo aí defende uma posição no G4 do Campeonato Brasileiro. E na semana que vem, como você bem disse, Bruno, jogo contra o O'Higgins, e olha, não é uma informação ainda, mas a gente pode esperar também um time bem alternativo, até pela liderança, porque 2 dias depois, ou 3 dias depois de pegar o O'Higgins, nada mais, nada menos que um jogo que define futuros no São Paulo contra o Corinthians na Arena Itaquera. Então, se já poupou aqui com 5 dias até o próximo jogo, você imagina lá no Chile com 2 dias e meio e uma viagem de volta para pegar o Corinthians. É Corinthians e depois é a decisão na Copa do Brasil. Isso. Fora de casa. Então é melhor descansar mesmo no Chile. E o Tricolor ontem? O resultado foi bom. Valeu muito mais o resultado do que a atuação, né? A atuação foi... Um jogo em si foi muito difícil, né? Teve um componente do campo pesado que choveu. 2 horas antes do jogo choveu. Time desentrosado com moleques, time totalmente reserva. Até o goleiro, né? O
Coronel, que para mim fez uma boa estreia com a camisa do São Paulo. Pode fazer assim, ó lá, você tá no vídeo, inclusive. Não, é que o... porque tem a explicação, né? Eu não posso esquecer de perguntar. O gira-gira. Tem explicação, não é uma bobeira, né? Porque fala, o cara tá maluco. Não, mas é que acaba viralizando, né? Porque a imagem é muito... Ele tá olhando. O que é que vocês estão falando? Não, ele falou assim, eu não sei, eu tô curioso. Mas tem uma explicação. A explicação do Coronel? Eu não vi. Tipo assim, ele pega a bola, aí, ó, ele dá uma giradinha, um 3,5. Vamos colocar aí, ó, vamos lá, vai. Ó, a explicação é a seguinte, porque não é ficaram brincando nas redes sociais, que ele tá zoando. Tiro bêbado e tal. Ó, ele explicou assim, que ele já fez esse tipo de lance porque ele dá esse giro para checar se não tem nenhum atleta atrás dele. É cômico porque é o jeito que ele vira. Mas ele já fez isso anteriormente, então ele dá esse giro para ver se não tem nenhum cara de bobeira ali, na tocaia, para roubar a bola. Então ele dá esse giro rápido e dá um lançamento logo em seguida. Então essa é a explicação para esse giro curioso do Carlos Coronel. Eu nunca tinha visto. Mas assim, sei lá, você lembra do Rodolfo Rodrigues e o Ronaldo? Sim. Teve esse gol semana passada ou há 2 semanas na Libertadores, teve um gol assim, eu não lembro qual jogo foi, talvez o Palestino. Que o do Ronaldo ele é mais simbólico porque foi aquele lance, né? Foi em que ano? Cruzeiro e o Rodolfo Rodrigues era goleiro do Santos, talvez? Foi em 92, 93, né? Ele dá um totozinho. E já aconteceu outras vezes. Não, na semana passada na Libertadores aconteceu, eu acho que foi o jogo do Palestino. Foi exatamente, o jogador ficou ali atrás esperando e fez o gol. Não sei por que foi tanto assim, não sei por que pra tanto. Essa imagem do giro? Não, eu nunca tinha visto, achei engraçada, mas... Pessoal, rapidinho aqui, o que é que vocês acharam da atuação do Coronel ontem, independente desse lance aí? O que é que vocês acharam ali? Passou segurança ou não passou? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Porque tem motivo. Ele podia ter feito assim só. Mas enfim. Tá explicado, é curioso. Explicado, isso. O importante, eu tô ouvindo a voz do Galino daqui, cara. Porque foi contra o Bahia. Foi contra o Bahia. Foi contra o Bahia, o do jogo do Cruzeiro. Tá. Do Ronaldo. Foi contra... o Rodolfo Rodrigues era goleiro do Bahia, isso. Foi isso. Ele já tinha saído do Santos. Aquela sequência de defesas, ele tá no Santos. 89, por aí. Bom, São Paulo vai ter já um desafio grande aí pela frente, porque tem que fazer pelo menos 170 milhões em vendas, né? Previsão orçamentária. E o São Paulo hoje não tem proposta por nenhum jogador, mas internamente se avalia que existem alguns jogadores que podem ser vendidos na janela e que podem receber proposta. Um deles é o Bobadilla. O Bobadilla é um jogador que está bem hoje no São Paulo, tem uma posição de destaque, e é um jogador que pós-Copa do Mundo pode se valorizar muito. Então é um jogador que o São Paulo trabalha como um dos atletas que devem receber proposta e proposta de fora. Se eu não me engano, posso estar enganado, o Edu Afonso fez uma entrevista com o Bobadilla e falou sobre essa coisa de jogar no futebol europeu, um sonho, um dia e tal. Então, assim, o São Paulo trabalha com esse nome. Outro nome que o São Paulo também trabalha, mas aí é porque o mercado já se movimentou em outras janelas, e ele tem muita sondagem do futebol turco, é o Ferreirinha. E aí a gente trouxe ontem a sondagem que o São Paulo fez pro Wesley. Que a gente falou, joga pelo lado esquerdo, e pelo lado direito já tem o Arthur. E joga pelo lado. Então, assim, essa fonte ontem me falou que o Ferreirinha e o Bobadilla são os jogadores que podem receber oferta e o São Paulo vender. Porque há um trauma no São Paulo sobre a questão da venda de jovens. Tipo assim, imagina você vender o William Gomes como vendeu por um valor baixo e hoje ele valer 60, 70 milhões de euros. A multa é 80, mas fala-se ali, o Bruno Andrade já trouxe essa informação de que o Porto deve vender por 60 milhões de euros. Né? Tem time da Premier League de olho no William Gomes. Então hoje ele poderia estar valendo muito mais. A gente poderia estar falando hoje numa janela para o São Paulo, se o William Gomes estivesse hoje como um dos tops do time, numa janela de venda de 20 a 25 milhões de euros. Bateria essa meta aí, ultrapassaria essa meta. Então, internamente no São Paulo, existe esse receio de ter que sair vendendo jogos. Por exemplo, o Luca, um jogador que está sendo preparado, o TT, tem o Rian Francisco, que já está no sub-20 para
voltar a ter ritmo depois da lesão grave que ele teve. Voltando? Já tá voltando. Bom. Ele foi bem, acho que no jogo de ontem pelo Sub-20. Ele tava no Sub-20, Então, assim, é um moleque que daqui a pouco volta pro time principal e começa a desempenhar. Tô falando também do Nicolas, que jogou ontem, lateral. Tem o Igor Felisberto, tem o próprio Mike, que é um jogador que tem destaque, lateral, pode ser vendido. Né? O São Paulo tem 3 laterais ali do lado direito. Então, assim, o São Paulo está planejando essa janela com as vendas, vai ter que vender, porque precisa cumprir essa meta orçamentária, e espera que não tenha que vender nenhum jovem. Esse é o pensamento hoje. Mas acho que seria bom não perder o Bobadilla, né? Então, mas aí se tem o Bobadilla, se tem o Marcos Antônio e o Danielzinho. Mas acho que o Bobadilla faz falta, não faz? O Bobadilla, mas, por exemplo, mas aí é o mercado que vai dizer. O mercado que vai dizer, é verdade, claro. O Pablo Maia é um cara que faz a mesma característica do Bobadilla. E vai voltar. E vai voltar, e fraturou o nariz, acho que por isso que ele tá ausente. Pancada no treino. E na minha opinião, carta Bruno Andrade aqui, eu acho o Pablo Maia mais jogador que o Bobadilla. É que ele passou por momentos de oscilação dentro do São Paulo. É que ele tá num momento de baixa, assim, demais. Mas eu gosto mais do Pablo Maia, eu acho um jogador com mais qualidade com a bola no pé. O Bobadilla tem sua importância, seleção paraguaia e tudo mais, mas o Pablo Maia, até um tempo atrás, a gente falava do Pablo Maia em grandes clubes europeus. Até veio pra seleção brasileira. Sim. Ele ia pra Copa América, teve uma lesão grave. O Dorival que chamou ele pra seleção, Dorival. Foi isso que o Hernan tava falando. Hernan, você tem ideia de em quanto estaria avaliado o Bobadilla? Não tem, porque assim, depende muito do que o cara vai desempenhar na seleção. Copa ele pode ser valorizado. Pode se valorizar. Ele é um jogador de meio campo. Vamos pensar, ele não é tão jovem como o André, ou o Bidu, ou o Bidon, perdão. Mas assim, imagino uma precificação do Boba. 24 anos. 24 anos. Mas ele não é o André. Ele não é 19, Bidon, né? Não tem 19, 20 anos. Mas eu imagino algo em torno de 8 de euros ali, 10 de euros. Mas aí é o chutômetro André Hernan aqui, o Transfer Market André Hernan, entendeu? Mas o cara valorizado na Copa pode valer esse valor, pode ter esse valor. Pois bem, pessoal, até mais um vídeo, né? O time do São Paulo que empatou com o Milionários ontem, fora de casa, né? O São Paulo hoje, que é o líder do grupo ainda, com 7 pontos, 1 ponto a mais que o segundo colocado, 2 vitórias e 1 empate. O São Paulo que foi com time reserva, né? Até o goleiro era reserva ontem, e buscou esse empate, digamos assim. Jogou pelo empate ali, 0-0 a partida, uma partida até meio que fraca, né? Mas também time reserva, a gente sabe também que não é aquela mesmo desempenho do time titular. Mas eu acredito que o Roger, ele meio que tirou a pressão de cima dele nessa partida, porque eu acredito que se é o time titular e o São Paulo não consegue uma vitória, eu acredito que o Roger hoje não estaria mais no comando técnico do time do São Paulo. Então, por ser o time reserva, e conseguir um empate assim, acredito que dá mais uma chance ali, dá um pouco mais de conforto para o time para o Roger permanecer no comando técnico do São Paulo. Lembrando que o São Paulo volta a campo neste domingo contra o time do Bahia, tá? O São Paulo volta a campo neste domingo contra o time do Bahia, né? Jogo muito importante aí para o Tricolor Paulista, já que o São Paulo está buscando ali se consolidar, se manter ali na parte de cima da tabela, entre os 4 primeiros, né? Lembrando que o São Paulo hoje tem 1 ponto à frente do 5º colocado. Então, né? Então, acredito que poupando mais por isso, para que o time do São Paulo tenha um bom desempenho aí contra o time do Bahia, né? Que a gente sabe da dificuldade que é enfrentar o Bahia, né? O Bahia é um time muito, muito bem treinado. Posso ser que hoje não esteja no seu melhor momento, mas, né? Hoje é o 6º colocado, né? Digamos assim. 6º colocado ali vai brigar ali com o time do São Paulo. Mas eu acredito sim que o time do São Paulo tem grande chance sim de vencer o time do Bahia dentro do Morumbi. Mas e aí, qual a sua opinião? Vocês gostaram do resultado? Acharam o resultado justo? Acho que o Roger Machado fez certo em colocar os reservas para essa partida? Deixa aqui nos comentários, hein? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.